Santa já chegou! Rio das Antas já chegou! Rio das Antas já chegou! Rio das Antas já chegou! Ô, não tem como esquecer essa música, né? É 2 sílabas, só todo mundo conhece. Rio das Antas já chegou! Rio das Antas já chegou! Histórico pelo fato de ser um dos primeiros a ter sido edificado aqui nessa região, que é a região do Contestado. Ele sobrevive aqui muito tempo antes da guerra já. Há alguns pontos de destaque nesse cemitério, como esses túmulos que vocês estão vendo aqui, que podem ser os mais antigos que tem dentro desse cemitério. Eles datam do século XX ainda, século XIX, XX, no final do século XIX, início do século XX. São pais fundadores do município, colonos, né, que vieram aqui para essa área, as primeiras famílias que vieram para cá e acabaram enterrando seus mortos aqui nessa região, que depois, né, teve toda a questão da guerra, mas já era uma região conhecida pelo nome de Contestado, por causa dos limites, né? Então o nome acabou pegando, e aqui justo onde vocês estão olhando para trás aqui, foi onde aconteceu os primeiros combates da Guerra do Contestado. Então leva esse nome por causa disso e não por causa dos mortos em batalha que não estão sepultados aqui.
Combate. Atrás do museu. Esse banhado aqui foi o local onde teve o combate. Pegando mais a parte lá de cima também tem uma parte do combate. Aqui é onde que tinha várias casas, várias pessoas morando. E com o final da guerra, essas casas não tinham mais porque eles acabavam tacando fogo e matando as pessoas que estavam aqui. Aparentemente é tudo em paz. O que os soldados pensaram? Não tem mais caboclo aqui. Tá ali a senhora tomando chimarrão, a gente vai montar acampamento aqui, vamos montar uma guarda certinho, qualquer coisa a gente tá pronto também, vai revidar. Engano deles, né, pessoal? Eles baixaram a guarda e fizeram isso muito cedo. O monge, os seus sertanejos, os pares de França, né, o pessoal que estava pronto ali para se defender caso eles vierem querer tomar a terra, como aconteceu, eles já sabiam que eles estavam chegando e já tinham se preparado para fazer uma emboscada para afugentar eles daqui. Quando os soldados aqui chegam, baixam a guarda, já é tarde demais para eles e o monge e os seus sertanejos fanáticos, como alguns historiadores vão chamar depois, atacam eles ferozmente. Eles pegam eles totalmente desprevenidos, tanto que o trunfo deles, que é a metralhadora, eles derrubaram a metralhadora e a caixa de balas dela num riacho. E quando chegou aqui, deu 2, 3 tiros e engasgou. Então isso deu uma enorme vantagem para os caboclos, que já estavam enfurecidos, né, vamos dizer assim, partiram para cima dos soldados e praticamente massacraram eles. O monge morre bem já no início do combate pelos relatos, porque ele foi denunciado pelo seu chapéuzinho de jaguatirica, bateram ele com 2 tiros de pistola. Porém os caboclos ficam totalmente enfurecidos, partem para cima do exército, e sem a metralhadora eles partem praticamente corpo a corpo, né? Alguns tiros são disparados sim, mas o maior combate se dá com espadas, baionetas ou com a própria arma, ou mano a mano, vamos dizer assim, né? Muitas vezes. Quando o monge cai, os caboclos visam em quem? No João Roberto. Eles pensam que ele é o único culpado por tudo que está acontecendo, pelo monge ter morrido, por eles terem perdido a casa. Eles picaram praticamente o João Roberto. O José Fabrício das Neves, que era um fazendeiro daqui de Jerim, muito amigo do monge José Maria, ele vai dar um golpe de misericórdia na cabeça do João Roberto e derruba ele. Dizem que ele já estava morto, aí ele foi picado da cintura para cima a golpes de facão de Guamirim, que ele fica irreconhecível. Quem fez o reconhecimento dele em parte foram os oficiais dele, que reconheceram ele pela cor do uniforme. Teve um dos maiores funerais da história do Paraná, até hoje isso é considerado. Tem um jazigo da família Gomes de Sacre, ele é considerado patrono da Polícia Militar do Paraná. Trazido então para cá e existiu uma crença muito grande, até porque o monge alimentava isso, ele previu a própria morte, ele foi pro combate e disse, eu vou morrer nesse primeiro combate, porque 1 ano após a minha morte, então ele morreu em 1912, 1913, ele ia ressuscitar e trazer com ele um exército do céu para vencer a guerra.
se ele vai morrer, vai ressuscitar, ele vai vir aqui e nós vamos ganhar a guerra, imagina, um exército do céu, né? Logicamente isso não aconteceu do jeito que eles esperavam, né? O monge foi trazido para cá, foi enterrado numa cova rasa, não foi posto terra em cima do corpo do monge, eles enterraram com umas tábuas para que quando ele ressuscitasse, eles acreditavam na ressurreição de corpo, né? Então quando o monge ressuscitasse, ele ia afastar as tábuas, é muito mais fácil do que se desenterrar ele mesmo, né? Mas ele afastava as tábuas, levantava e vamos lutar. Não foi assim que aconteceu, lógico. Foi enterrado, ele está enterrado aqui, foi feito estudos que encontraram restos mortais mesmo aqui. Então, pelo local que foi feito pesquisas também, tudo indica que é sim aqui o local. Ele se encontra enterrado com os pés, né, virados para o nascer do sol. Também uma ligação com misticismo, espiritualidade, né, que era a pedido dele também. Ele deu todas as instruções para os pares dele, né, estarem enterrando ele da forma correta, vamos dizer assim. Um tempo depois e acharam um cenário de batalha, corpos, pedaços de corpos, armas. Então isso é desagradável ali para o lugar onde eles moravam, né? Então um dos moradores decidiu por si enterrar esses corpos para não deixar ali, né? Até porque o corpo humano, quando está se decompondo, ele o cheiro é desagradável. Então é a visão também, né? Ninguém quer acordar de manhã e ver um braço no chão, ninguém quer. Ele então decidiu por estar trazendo os 21 corpos e estar fazendo valas individuais, uma para cada um. Porém, na época era praticamente ele e mais uma ou duas pessoas que faziam isso, então se tornava muito difícil estar fazendo isso, estar fazendo valas individuais para cada um, por ser 21 pessoas. Então eles entraram em comum acordo de fazer uma vala comum para todos. Essa que está na frente de vocês. Então aqui ele trouxe os 21 corpos, por se tratar de é mais um pedaço de banhado isso aqui. Lembra que eu falei que ele tem muito banhado? Então aqui atrás já tem barro e água, então já é mais um pedacinho de banhado. Então até por se tratar de ser um banhado, facilitou para estar fazendo a cova e facilitou a decomposição dos corpos também. Eles foram depositados aqui, os 9 soldados, os quais estão nomeados ali na placa. Essa placa foi feita em 2017, é uma parceria entre a prefeitura do município e a Polícia Militar do Paraná. Então aqui estão enterrados 21 pessoas, 9 soldados do Regimento de Segurança do Paraná e 12 caboclos que eram das mais diversas localidades aqui, mas que lutaram e deram o seu sangue, a sua vida pelos seus ideais, né? Os seus nobres ideais.
nós teríamos que estar lá nas raízes da história, porque a história é contada de uma forma que foge das causas que determinaram a guerra. Guerra fratricida entre irmãos. Pode-se entender isso? Então, tem as raízes. Toda a guerra do contestado tem sua raiz na corrupção, que hoje é o clamor nacional contra isso, contra essa mancha negra da história nossa, né? Essa incursão perniciosa da corrupção dentro da sociedade. Eu acho que o contestado tem, no ventre da sua história, elementos, subsídios de civismo, de demônios de coragem, bravura, pertinácia, que foram os caboclos que lutaram miseravelmente, com fome, e lutaram contra os poderes da nação que usou. Poderia ter construído escolas e justiça social em toda a região e ainda alavancado o progresso da incipiente república. Como é que se explica isso?